Fala galera, professor Deico aqui. Agora a gente vai fazer aí o item 88 da prova do PAS 2 de 2024. Esse item 88 ele é bem tranquilo, certo? Ele está dentro de um bloco com vários outros itens, mas a gente vai fazer somente o 88, que diz o seguinte, ó. Se, anualmente, as queimadas da Amazônia produzem uma emissão de 14 mil litros de dióxido de carbono por metro quadrado, então, considerando que o dióxido de carbono se comporte como um gás ideal, o volume de dióxido de carbono formado quando a temperatura subir de 28 graus Celsius para 34 graus Celsius após a queima de 1 metro quadrado na Amazônia será. Então, beleza, o que a gente vai ter aqui? Primeiramente, os dados que ele nos fornece. Ele diz que eu tenho um total aí de 14 mil litros de dióxido de carbono liberado para cada 1 metro quadrado de queimada. Então, a gente tem que entender primeiro o seguinte, ó. Quando ocorre a queimada, então, se a gente tiver uma queimada de 1 metro quadrado, nós teremos aí como consequência a liberação de 14 mil litros de dióxido de carbono. E aqui ele te propõe o seguinte: depois desses 14 mil litros terem sido liberados, eles vão passar por duas situações, né? A primeira situação é a situação na qual a temperatura dele vale 28 graus Celsius. E a segunda situação, então, primeira situação vale 28 graus Celsius, para a segunda situação é quando esse gás aí passar a ter 34 graus Celsius. Beleza? Então é isso que a gente tem aqui inicialmente. Vou só dar uma organizadinha aqui. Então, se eu tenho a queimada de 1 metro quadrado, libera 14 mil litros, e eu tenho aqui duas situações possíveis, beleza? Só para a gente não se perder, sempre que a gente está falando de gases, é interessante deixar essa temperatura aqui em o que a gente tem aqui como Kelvin, né? Então, o que a gente vai ter ali é o seguinte, ó. A princípio a temperatura era de 28 graus Celsius, depois de conversão, então, somo 273 aqui, eu vou ter 301 Kelvin. Enquanto isso, nessa outra aqui, eu vou ter um total de 307 Kelvin. Então, já tenho aí os fatores convertidos, certo? Então, aqui na primeira situação era 301 Kelvin e na segunda situação é 307 Kelvin. Agora tá bem tranquilo, né? Porque se é um gás e ele tá aí numa situação como a que foi proposta, a gente sabe que a pressão permanece constante, porque ele fala que esse gás encontra-se na mesma região, então está na região amazônica, então a pressão atmosférica ali tende a ser a mesma. A gente pode dizer o seguinte, para a situação 1, eu teria que P1 vezes V1 sobre T1 teria que ser igual à constante NR. E para P2, eu sei que P2 vezes V2 sobre T2, na segunda situação, teria que ser igual a NR, né? PV igual a NRT. Como NR é constante e é igual a essa aqui, já que a gente está falando do mesmo gás, o que a gente vai ter aqui é a famosa lei geral dos gases, que a gente sabe que é o PVT/Voto. Então eu tenho aqui a seguinte situação: P1V1T1 é igual a P2V2T2. Dessa maneira, basta aí a gente fazer a substituição com o que nós temos. A primeira pressão pode cortar com a segunda, afinal eles estão no mesmo ambiente, então a pressão atmosférica ali é a mesma. E a gente pode fazer o seguinte: o volume do primeiro, que é 14 mil na primeira situação, sobre a temperatura, que é de 301 Kelvin, tem que ser igual ao volume do segundo, que eu desconheço, sobre a temperatura do segundo, que a gente viu ali que é de 307 Kelvin. Agora aqui, basta a gente realizar essas continhas aqui. O que você vai ter? V2 é igual a 307 vezes 14.000 dividido por 301. Então, aqui a gente vai ter o valor de V2. Para facilitar aí o nosso truque, a nossa descida, né, para ficar mais tranquilo, deixei aqui separado aqui já uma calculadorinha para a gente. Então, o que a gente vai ter é o seguinte, ó, 307 vezes 14.000. Então, a gente teria aí 4.298.000. Isso tudo dividido por 301. Então, a nossa divisão ia dar aqui um valor aproximado de 14.000
279 litros. Tudo bem? Então, esconder aqui a nossa calculadorazinha. E a gente já tem o valor aí, que foi de 14.279 litros. Isso faz com que ele seja superior a 10.000 e inferior a 15.000 litros, beleza? Então, esse é o nosso item C. Valeu? Então, foi isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Muito obrigado. Abraço!